Bom, na verdade é que todo mundo se pergunta o que eu tenho a ver com esse tal de preventivo de incêndio. Todos os dias eu recebo ali na mensagem no WhatsApp, ali mensagem no Instagram, da galera falando, Janquiel, bem bacana esse conteúdo que vocês estão gerando, mas ainda não consigo enxergar na totalidade do meu dia a dia. Então o objetivo fundamental do nosso vídeo é te mostrar na prática o que de fato essa prevenção de combate a incêndio tem relação com o seu dia a dia, com a sociedade, com o Brasil como um todo. Show? Então toca a vinheta, vamos entender um pouquinho mais do que eu tô te falando. Vamos lá então, vamos partir para alguns números para ver se a gente consegue fazer o casamento perfeito entre o tal do preventivo de incêndio e a sociedade como um todo. Vamos para números, né? Contra números não há argumentos, né? Vamos para números. O Brasil ele está pegando fogo e não é de hoje. O Brasil ele vem pegando fogo e cada vez mais ele pega fogo literalmente. Há cerca de um ano e 5 meses atrás, a gente teve o maior incêndio da história do nosso Pantanal. Grande parte desse incêndio foi na região do Mato Grosso, né? A gente está falando desse incêndio que teve muitas espécies mortas, muitas espécies que entraram na linha de extinção, né? E outro fato do bioma todo daquela região ser prejudicado. Os dados apuram que cerca de 21% de todo o bioma, de todo aquele universo ali, seja vegetal, seja animal, seja mineral, foi prejudicado e que pode levar até 40 anos para a reconstituição daquele espaço. Isso vai afetar em quê? Vai afetar a gente na evolução, vai afetar no desenvolvimento da nossa natureza. E isso tudo está relacionado com incêndio. 21% do bioma destruídos. A gente está falando de um estudo que foi liberado pela Embrapa, né, da parte do Pantanal, que chega a 17 milhões de animais vertebrados mortos nesse incêndio. 17 milhões. A questão é, enquanto for animal, eu não me importo, porque não é meu filho, não é meu parente, não é meu amigo. E são 4 pilares principais que são os fundamentos desse tipo de acontecimento. O primeiro dele é o tempo seco, né? O segundo, a alta temperatura, né? O terceiro, a falta de chuva. Então esses 3 pilares iniciais aqui, eles não têm relação direta com a gente, a não ser através do efeito estufa, do aquecimento global, mas diretamente é um efeito da natureza. Mas o quarto elemento, ele relaciona totalmente a mim e a você, que é a negligência humana. A gente está falando que o homem é o maior causador de incêndios. Esse incêndio ele pode ter iniciado na natureza, como inicia na região do verão, por causa das altas temperaturas, a umidade do ar que é muito baixa, né? O clima fica muito seco, vem a questão da falta de chuva, entra em combustão facilmente ou mata a vegetação. Mas aí entra um elemento fundamental negativo nessa história, que é o homem colocando fogo na vegetação. Para poder fazer desmatamento, para poder fazer derrubada de árvores, para poder elevar a venda e a multiplicação de gado para a nossa alimentação. Eu me alimento de gado, eu me alimento de frango, mas não necessariamente a gente deve destruir outro habitat para que a gente possa fazer que o nosso habitat cresça, até porque o equilíbrio ele acaba se perdendo. Então o preventivo de incêndio, a prevenção de incêndio, ela está relacionada ao nosso dia a dia. Porque aquele incêndio que aconteceu lá no Pantanal, aquele incêndio que acontece todo dia na Amazônia, aquele desmatamento, aquele incêndio, aquela fumaça e tudo que envolve esses biomas, eles estão relacionados à evolução humana. Eles estão relacionados à evolução de todo o ecossistema que a gente habita. Então, naturalmente, se acabar esse ecossistema e se ele pegar fogo, a gente também morre. Então, naturalmente, se por conta do fogo a gente pode sofrer naturalmente, porque não tem mais onde colocar bioma, não tem aonde mais fazer plantação, não tem aonde mais plantar grãos, não tem aonde mais ter frutas, não tem aonde mais ter animais, a gente também vai morrer. Então sim, o preventivo de incêndio ele está relacionado a você, porque a questão cultural ela é muito importante. Se eu venho de uma cultura sobre a preservação, a segurança lá de berço, lá de escola, eu entendo que ter um extintor de incêndio na minha casa é fundamental, porque isso é prevenção.
Eu entendo que ter uma iluminação de emergência no corredor, ele é fundamental, porque isso é prevenção. Assim como a placa de sinalização, assim como a rede de hidrante. Mas de quem é a culpa? É da alta temperatura? É do tempo seco? É da falta de chuva? Pode até ser. Vamos levar dessa maneira que é mais sutil. Mas a real verdade é que 70% da culpa do incêndio ela é negligência ou maldade humana. Negligência mais voltada para a parte da sociedade. Por exemplo, se eu alugo uma casa e eu não estou nem aí se essa casa está com a fiação ruim, eu não estou nem aí se essa casa está caindo uma parede, eu não estou nem aí como está essa casa. Eu só quero ter o benefício de receber esse aluguel, eu estou tendo negligência, porque eu posso causar um acidente ali. Da mesma maneira, se eu gero emprego para alguém e na minha fábrica, no meu chão de fábrica, na minha empresa, as máquinas estão dando choque, a fiação elétrica está em curto, eu não dou estrutura mínima de trabalho, eu estou tendo negligência com a vida humana. E isso é uma prática do nosso dia a dia. E isso se reflete em 70% de todo o princípio de incêndio que a gente tem. Seja na floresta, seja lá no Pantanal, na Amazônia, seja na cidade, na capital, na região industrial, seja no interior. Então sim, o preventivo de incêndio sim tem a ver com a sua realidade, tem a ver com a minha realidade. E isso é o nosso papel. Então, pessoal, esse tipo de conteúdo ele é fundamental para a nossa mentalidade. Se a gente formar uma boa mentalidade, a gente consegue evoluir na sociedade como um todo através de uma mágica chamada cultura. Então, para que a gente possa gerar mais cultura, eu vou precisar da ajuda de vocês, para que possa crescer o nosso canal. Sim, eu preciso da ajuda de cada um de vocês para compartilhar esse tipo de conteúdo, porque é fundamental tanto a prática sobre a prevenção de combate a incêndio, quanto a mentalidade cultural por trás de todo esse universo de prevenção e segurança que a gente está trazendo para cá. Então eu conto com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Janquiel Lima, esse é o canal da Mister Fogo. A gente gera prevenção de incêndio através de vídeos aqui no nosso canal. Bora compartilhar, bora se inscrever. Tamo junto, até a próxima!